Olá pessoal, eu sou o professor William Paixão, gestor de pessoas, terapeuta de casal, analista comportamental, treinador e pregador da Palavra de Deus. Hoje, em nossa terceira aula, nós vamos falar sobre renovando a mente e transformando as emoções. Nós vamos ensinar você a aplicar a renovação mental em sua equipe e dentro do seu casamento. Minha missão nesta série é ajudar você a entender, a gerenciar suas emoções à luz dos princípios bíblicos, fortalecendo assim seu relacionamento e a sua vida espiritual. Vamos lá? Pessoal, na aula 2, nosso foco foi o de explorar o conceito da autoconsciência emocional. Nela, nós ensinamos este conceito tanto para as equipes quanto para os relacionamentos. Hoje, nós vamos entender como reconhecer nossas emoções e como isso influencia diretamente a forma como interagimos com os outros. O que é autoconsciência emocional? Autoconsciência é o primeiro passo para desenvolver uma inteligência emocional madura. Significa saber o que você está sentindo e por quê. Muitas vezes deixamos que nossas emoções guiem nossas ações sem questionarmos o que está por trás delas. Em um ambiente, por exemplo, de trabalho, um membro da equipe que não está ciente de suas emoções pode tomar decisões impulsivas, impactando assim a produtividade da equipe e do trabalho. No casamento, uma pessoa, ou seja, um dos casais que não entende o outro, não entende as emoções do outro, pode gerar no outro uma reação de maneira desproporcional durante um conflito. Professor, como nossos pensamentos moldam nossas emoções? Gente, 3 coisas. Você pensa, você tem a emoção e logo gera um comportamento. Toda emoção gera um comportamento. Quando você pensa o que o outro fala, a sua emoção ela aflora e logo isso vai gerar o quê? Um comportamento. Esse comportamento ele pode ser positivo ou negativo. Se a discussão tiver aflorada, o comportamento vai ser o quê? Negativo. Logo, qual é o impacto disso? O impacto de pensamentos negativos no ambiente de trabalho e nos relacionamentos, ele é terrível. Por isso é fundamental para os líderes e membros de equipe ou para o cônjuge, reconhecer as suas emoções. Ele precisa reconhecer, ficar mais preparado para enfrentar os desafios e resolver os problemas de forma racional e eficaz dentro da sua equipe. A falta de autoconsciência pode gerar estresse no trabalho, estresse no casamento, conflitos interpessoais, conflitos com seu cônjuge, e você vai ficar o quê? Desmotivado com a sua equipe. Logo, você vai ficar desmotivado também com quem? Com o seu cônjuge. Você vai pensar que ele não te ouve. Gente, não saber reconhecer a frustração ou ansiedade pode levar a mal-entendidos e desentendimentos profundos. E aí você pergunta assim, por quê? Emoções mal gerenciadas afetam o desempenho e a colaboração da equipe, afetam o relacionamento. Um fica triste com o outro. Isso acontece tanto dentro do casamento quanto dentro de uma equipe. Um fica triste com o outro, fica aborrecido, trabalham de cara feia e uma série de coisas começam a acontecer que a equipe não trabalha em conjunto. Nós somos um time, gente, não pode acontecer esse tipo de coisa dentro de uma equipe. Nós precisamos o quê? Nos relacionar de forma a tentar entender o outro. Quer ver? O C.S. Lewis, ele disse assim, não podemos controlar o vento,
mas podemos ajustar as velas. Assim, ao avaliar e transformar pensamentos negativos, criamos espaço para emoções positivas guiando nossas ações. Entende? Você não pode controlar o vento, mas você pode ajustar as velas. Você não pode controlar a emoção do outro, mas você pode ajustar as velas. Você pode ajustar as coisas. Ou seja, não permitir que as emoções elas afloram a ponto de gerar o quê? Um estresse mais profundo. Mas como é que você faz isso? O primeiro passo é praticar a autoconsciência. Identificar os gatilhos emocionais. Por exemplo, um projeto que está atrasado pode gerar o quê? Ansiedade. Mas quando você percebe isso, consegue lidar com a situação de forma mais equilibrada. E como isso aconteceria no contexto do casamento? No casamento, a autoconsciência nos ajuda a evitar explosões emocionais e comportamentos reativos. Que o diga minha esposa, né, filha? Que eu diga minha esposa. Ela está aqui, gente, na aula de hoje, novamente. A Bíblia nos lembra a importância de ter o domínio próprio. Gente, minha esposa tem um domínio próprio impressionante. Como ela me ensina em relação a domínio próprio. E como eu já aprendi, como eu cresci com ela em relação a isso. Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que Salomão está dizendo? Que é melhor ser paciente e controlar as nossas emoções do que reagir sem pensar, olha, quando eu aprendi isso, como eu passei a evitar conflitos na minha vida. Como eu aprendi a gerenciar os conflitos. Gente, quando estamos cientes das nossas emoções, podemos escolher como responder em vez de quê? De sermos reativos em nossas respostas. William James disse assim: a maior descoberta de minha geração é que um ser humano pode alterar sua vida, mudando sua atitude mental. Coisa linda, né? O filósofo grego Epiteto, ele disse assim: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que elas têm das coisas. Ou seja, você faz a leitura, muitas vezes, da expressão da pessoa e não das palavras dela. Quando você faz a leitura da expressão da pessoa, você acaba por esquecer do que ela falou. E aí você acaba por ter uma reação negativa junto com ela, gerando assim o conflito. Estão gostando da nossa aula? Então, eu tenho um desafio para você. Marque alguém nos nossos comentários e convide amigos e casais para assistir com a gente esta aula. Se quem você convidou assistir, curtir e comentar, eu vou presentear essa pessoa, esse seu convidado, com um livro meu em PDF. E você também ganhará outro, ou seja, com um título diferente daquele que nós já nos propomos a dar a você como forma de agradecimento. Vamos lá? Exemplo de autoconsciência no trabalho. Como é que isso acontece? Vou contar uma história para você. Imagina que você esteja liderando uma equipe e recebe uma crítica negativa do seu chefe. A emoção inicial é o quê? De frustração ou de raiva. E sem a autoconsciência, você vai o quê? Descontar a sua raiva nos seus colegas de equipe. Concorda comigo? No entanto, com autoconsciência, você reconhece que está irritado e dá um passo atrás para entender por que isso aconteceu.
Isso evita o quê? Um conflito e lhe dá espaço, tempo para você responder de maneira construtiva. Entende? Como é que eu faço isso no casamento? Como é que eu faço isso no casamento? Quando meu cônjuge me irrita. Vamos lá. No casamento, no contexto do casamento, suponhamos que o seu cônjuge faça uma crítica a você sobre como você gasta o tempo. Exemplo. Sem autoconsciência, a resposta é automática. Ela é defensiva e logo gera o quê? Uma briga. Porém, quando você se conscientiza das suas emoções, você passa a ver o que está por trás da crítica. Você percebe que o clima está o quê? Meio carregado e que você está sendo incompreendido. Logo, você abre espaço para um diálogo. Um diálogo que mais saudável com o seu cônjuge. Entende? Vamos lá. Como identificar pensamentos negativos? Exemplos de pensamentos negativos. Numa conversa, num diálogo, dentro de uma equipe, com o seu chefe ou com o seu cônjuge, né? Você logo pensa aquela frase assim: ninguém valoriza o meu trabalho. Meu parceiro nunca me entende. Gente, duas ferramentas que a TCC faz que tem um uso eficaz nesses casos. Reflexão diária. Reflita diariamente. Reserve um tempo no final do dia, antes de falar qualquer coisa. Segura. No final do dia, reserve um tempo para refletir, para revisar as suas emoções durante aquele dia. O que aconteceu, como as coisas aconteceram, como tudo aquilo foi gerado. Pergunte-se: o que eu senti naquele momento? O que causou essas emoções? Pare, pense, anote seus pensamentos, mantenha um diário onde você possa registrar os momentos de maior intensidade emocional que você teve naquele dia. Isso vai ajudar você a identificar os padrões, os gatilhos que estão acontecendo na sua vida. Pessoal, vocês precisam renovar o pensamento de vocês. Como é que eu faço isso, professor? Vocês precisam fazer perguntas reflexivas, tipo: o que estou sentindo agora? Por que estou sentindo isso? Como isso está afetando o meu comportamento e as minhas decisões neste momento? Isso tudo é feito em frações de segundos, na hora que você está sendo chamado a atenção, alguém está te confrontando. Faça essa pergunta para você, frações de segundo. O que estou sentindo agora? Por que estou sentindo isso? Como isso está afetando o meu comportamento e minhas decisões neste momento? Devo responder? Não devo responder? O que devo falar? Como devo falar? Você precisa renovar o seu pensamento. Porque no momento que você renova o seu pensamento, você começa a refletir mais sobre tudo que está acontecendo dentro de você naquele momento que você está sendo confrontado. A autoconsciência, gente, também é um princípio bíblico. Olha, no Salmo 139, 23, no versículo 23 e 24, Davi nos ensina através de uma oração poderosa, quando ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa passagem é um convite a nos abrirmos para que Deus revele nossas emoções mais profundas. É um chamado para vivermos com uma mente e um coração que reconheçam
as emoções, as nossas emoções. É um chamado a nos submetermos à vontade de Deus. Façam perguntas desafiadoras, perguntas que vão transformar o ambiente dentro da sua equipe. Ah, você não entende. De repente você está aí do outro lado e está falando isso. Ah, você não entende. Verdade. Não entendo porque você ainda não promoveu em sua equipe a cultura do feedback construtivo. Eu não entendo porque você ainda não promoveu dentro da sua equipe, no seu casamento, a cultura do feedback construtivo. Perguntando, entendeu o que eu falei? Não entendeu? O que você entendeu? Faça o outro falar o que ele entendeu. Incentive sua equipe a refletir sobre suas emoções antes de responder. Incentive a sua equipe a prestar atenção no que você está dizendo. Hoje, um rapaz me disse assim, gostei muito do seu vídeo. Eu perguntei para ele assim, o que você entendeu? Ou seja, eu fiz ele refletir aquilo que eu tinha dito na aula anterior. E ele me respondeu, ou seja, ele me mostrou que realmente ele prestou atenção. Quando surgir um desentendimento, incentive a sua equipe, o seu cônjuge, a uma pausa para refletir sobre as emoções envolvidas antes de vocês poderem continuar aquele assunto. Se vocês não fizerem isso vai gerar um estresse tremendo. No casamento, tenha empatia e compreensão. Entenda o seu cônjuge. Pratique a escuta ativa. Ouça olhando para ele. Ouça olhando para ela. Não fique mexendo no celular na hora que o seu cônjuge estiver falando. Fale e olhando, mostre para o seu cônjuge que você está atento ao que ele está falando, olhando para ele, prestando atenção. E quando você não entender, pergunte. Use o autocontrole para transformar as discussões em diálogos produtivos que promovam o crescimento no seu casamento, no seu relacionamento. E, gente, quando a gente para e ouve o outro, nós estamos mostrando para o outro que nós estamos interessados no que ele está falando, no que o outro está falando. Isso mostra o quê? Que nós estamos nos conectando. Pessoal, a autoconsciência emocional é um alicerce para a inteligência emocional. Faça isso. Reconheça o seu erro, reconheça a sua falha. Reconheça, veja onde você está errando e melhore. Seja em sua equipe de trabalho, no seu casamento. Quando estamos cientes das nossas emoções, nós conseguimos agir de maneira mais assertiva e construtiva. E evite cobrar do outro que ele seja igual a você. Porque o outro não está assistindo a aula que você está assistindo. O outro não está, ou seja, vivenciando o que você está vivendo. Então não cobre do outro isso, não tente explicar para ele, porque muitas vezes isso vai dar conflito também. Ele não vai te entender. Durante a próxima semana, cada vez que você sentir uma emoção forte, pare e faça uma reflexão rápida. O que estou sentindo? Qual foi o gatilho? Ou seja, o que ele falou que despertou essa emoção em mim? Como posso responder de forma mais saudável e consciente? Anote suas respostas e reflita sobre o impacto em suas interações. Ou seja, reflita sobre o impacto que a sua mudança ela está tendo no seu relacionamento, dentro da sua equipe. Na aula de hoje, nós estudamos sobre tomar consciência de quem você é emocionalmente e como isso impacta em suas interações com o mundo ao seu redor. Quando você é emocionalmente consciente, tanto no trabalho quanto no casamento, você está dando um passo significativo em direção a uma vida mais equilibrada e gratificante, vivendo em alinhamento com os princípios de Deus. Gostou? Então, se você assistir às 6 aulas, eu vou conceder a você um certificado especial, um exemplar do meu livro em PDF
e uma sessão experimental gratuita. Mas para isso, você tem que assistir as 6 aulas, comentar e curtir nos 6 vídeos. E aí, né, só você ir lá no Instagram, no meu direct e me cobrar. Eu vou dar uma ficha para você preencher e vou fazer o seu certificado e enviar para você. Por fim, eu te desafio a marcar e convidar casais e amigos para assistir a nossa aula. Se a pessoa assistir a um dos nossos vídeos, curtir e comentar, eu vou oferecer a ela, ou seja, ao seu convidado, um livro meu em PDF, como forma de agradecimento ao seu convidado. E para você, eu vou oferecer um outro título de um outro livro meu. Ok? Não perca essa oportunidade de compartilhar conhecimento e ainda ganhar um presente especial. Vamos juntos transformar nossos relacionamentos e ambientes com mais consciência e harmonia. Na próxima aula, lidando com as emoções difíceis. Aplique o exercício prático, ou seja, os exercícios que nós falamos nesta aula, né, em seu trabalho, dentro da sua casa, e reflita sobre os resultados que você está tendo. Deus abençoe!